Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e minhas queridas alunas do 10º período de Direito da Facisa. Então, finalmente chegamos, né? De tanta gente falar na última aula, essa será, essa é, essa foi a última aula nossa do semestre. E o que é que a gente vai tratar hoje, né? Vai ser um complemento daquela live que eu realizei juntamente com a professora Patrícia, né? A gente falou sobre psicopatologia forense, principalmente a parte dos psicopatas. Como tentar identificar o psicopata, principalmente quando ele comete algum crime. Na verdade, há uma diferença que a gente trata no meio psicológico, que eu estava tentando forçar lá a dizer, que é o seguinte, né, que nós temos o sociopata e o psicopata, né? Que na verdade há uma interação, né? Há um conjunto em comum entre eles. Porém, o sociopata é aquele que vai conviver conosco, é um psicopata que convive conosco, só que ele não comete delitos, não comete crimes necessariamente, né? Ele pode chegar a cometer crime de baixo potencial ofensivo, mas ele tenta o quê? Utilizar de meios até fraudulentos para angariar algumas coisas, algumas questões. O psicopata não, ele já seria um sociopata que comete crimes de maior vulto, né? Então a gente chega a pensar dessa maneira. Qualquer coisa vocês pesquisem um pouco essa diferença. Eu não vou cobrar essa diferença, mas é para a gente ter essa noção aí, né? Eu sempre resumo dessa forma, né? O sociopata é o que convive conosco socialmente, né? O psicopata é aquele que não vai conseguir conviver conosco socialmente. Ele convive, mas você pode chegar a pensar que ele é somente um sociopata, não sendo necessariamente, né? Então, vindo para cá, a gente tem os nossos slides aqui da parte de psicopatologia forense. E nessa aula, acompanhe até o fim, porque eu vou tentar fazer algumas questões de tanatologia forense, de sexologia forense, e vou ver se dá tempo aqui. E de própria psicopatologia forense, né? Então, é a nossa aula de hoje, né? A psicopatologia forense, que é o ramo da medicina legal que vai estudar as doenças, deficiências e distúrbios de natureza mental. De natureza mental. Então, o que é que acontece, né? Eu tenho o quê? Estuda as doenças, deficiências e distúrbios de natureza mental. Serve para quê? No âmbito criminal, né? É a questão da imputabilidade ou inimputabilidade penal. Para se chegar, né? Porque pessoas que têm um certo grau de distúrbios de natureza mental, elas podem ser consideradas inimputáveis, né? A gente sabe muito bem disso, que é tipificado no nosso Código Penal, não tipificado, né? Na verdade, de ser dos tripés, né, do crime ser retirado à lei, pela questão da inimputabilidade penal. Então, a gente tem que estar ligado nisso aí também, né? Porque a gente sabe as diferenças, né? Eu tenho a imputabilidade, que é a capacidade de compreensão e vontade de agir. Então, aquele que tem compreensão e vontade da ação, ele é imputável. Eu tenho também a capacidade civil das pessoas, né, que é a aptidão da pessoa para gerir a si mesmo e seus bens. E, somando a isso, eu tenho a responsabilidade penal. Eu tenho a responsabilidade penal, né? Que o indivíduo é imputável e efetivamente idôneo para sofrer as consequências jurídicas penais de um delito. Então, isso é a responsabilidade penal. Isso é a responsabilidade penal. O que é que diz o artigo 26, né? Do Código Penal? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o que é que eu estou tirando? Eu estou tirando a pena. Aí, no caso, é isento de pena tal agente. Então, é por isso que a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele é importante na forma criminal. E quem vai determinar é o perito médico legista na área psiquiátrica, né? Vai dizer psíquica, mas psiquiátrica. Aquele camarada, óbvio, que vai ter uma junta, né? Eu vou ter o psiquiatra e vou ter o psicólogo. Eu tenho o psiquiatra forense e eu tenho um psicólogo forense para poder chegar àquela questão. É o caso de Tiago, lá de Goiânia, que ele era capaz, ele não era doente mental, não tinha desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos que ele estava cometendo. Então, ele não vai ser isento de pena de forma alguma, tanto que ele foi preso, né? O que é que diz o parágrafo único? Que a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, beleza? Beleza. Aí eu tenho o Código Civil para dizer que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos de vida civil os menores de 16 anos. E são inimputáveis, que a gente vai ver, os menores de 18 anos. Eles são considerados inimputáveis, né? Então tá aí a questão do Código Civil, que eu tenho a relatividade, a capacidade relativa, né? São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16 e os menores de 18, os ébrios habituais, os alcoolistas, né, de acordo com o novo nome utilizado pelo Código Federal de Medicina, os viciados em tóxicos, os viciados, na verdade. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, e os pródigos. E a capacidade dos indígenas sendo regulada de acordo com legislação especial. Aí eu tenho os sujeitos a curatela, né? Aqueles que estão sujeitos a curatelas, são aqueles que foram falados anteriormente, né? Eu tenho os pródigos, os excepcionais sem completo desenvolvimento mental, os deficientes mentais, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, né? Aqueles que por outra causa duradoura não puderam exprimir a sua vontade e aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tiveram o necessário discernimento para os atos da vida civil. Beleza, beleza. Quais são as psicopatologias que a gente vai ficar de olho sempre, né? A epilepsia, que não é causa de inimputabilidade, na maioria das vezes. Então, o epiléptico ele é inimputável. Não, ele não é inimputável. Óbvio, a regra geral é que ele não é. Eu tenho as exceções. Questão de neuroses. O que é neurose? Né? Desordem mental que, embora cause tensão, não interfere com o pensamento racional, não compromete as funções essenciais da personalidade, que são as fobias, pânico, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o distúrbio bipolar, a depressão, ou seja, são neuroses, não compromete com as funções da personalidade. Logo, são imputáveis, não são inimputáveis, beleza? Pode ver que eu estou batendo aí com os antônimos, né? Eu tenho a oligofrenia, que é o funcionamento do intelecto abaixo da média, diminuição ou parada do desenvolvimento normal do psiquismo. Os moderados e severos são incapazes civilmente. Os moderados, os oligofrênicos moderados e severos são incapazes civilmente. São inimputáveis comparados aos menores de 16 anos. Os leves são semi-imputáveis. Então, a questão da oligofrenia, né? Para a gente fazer essa análise aí também.
Situações que alteram, pronto, é uma questão legal, né? Situações que alteram o resultado da perícia, né? Eu tenho uma simulação, é aquele que finge ser ou estar doente. Quem é o simulador? É o ator lá, camarada que quer simular tal doença na vida. Eles vão escolher o quê? Os sintomas mais exuberantes do quadro que querem imitar. A gente vai perceber por onde? Atitudes bizarras, estranhamente grosseiras, né? Então, isso é a simulação. Eu tenho uma meta-simulação, que aumenta a gravidade de sua doença fantasiosamente. A pessoa, né? Vamos dizer, a pessoa realmente tem tal doença. O exemplo aqui, né? Recupera-se de determinada doença mental e continua a fingir os sintomas da mesma forma que estivesse naquele quadro anterior, com o objetivo de ganhar vantagens, né? No caso de fobias, no caso de depressão, crises do pânico, etc. Eu tenho a dissimulação, perceba, ó, eu tenho simulação, metasimulação e agora dissimulação, que a pessoa esconde agora que está doente. A pessoa esconde tal patologia, né? Ou seja, é uma psicopatologia. A pessoa esconde a patologia. O periciano esconde que está doente. Necessidade para quê? Para apresentar que está doente, né? Necessidade de apresentar uma boa imagem ou mostrar-se recuperado para se proteger de uma possível internação ou interdição de direitos. Exemplo, processos de divórcios que envolvem guarda de filhos, ganhos financeiros, herança, né, etc. Aí, né? Para não dizer que a pessoa é um interditado, né? Interditado de direitos. O que é que nós queremos? A cura, né? A cura para a bipolaridade. E quando nós queremos isso? Não, nós não queremos mais, né? A questão do transtorno bipolar. Eu tenho, antes de entrar na psicologia da vontade, do impulso, eu vou falar um pouco do transtorno borderline. Cadê-lo aqui? Acho que ele travou. Travou aqui. Deixa eu voltar a carregar. O que é que significa o transtorno borderline? Vai aparecer aqui, né? Transtorno de personalidade borderline. Então vamos ler aqui, né? Deixa eu aumentar aqui a tela. Aqui eu aumentei o som, luz, câmera, Ctrl mais. E aumentou, não sei, vamos lá. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. O diagnóstico é por critérios clínicos. O tratamento é com psicoterapia e fármacos. Então, vamos lá. Ó. O transtorno de personalidade borderline, ou seja, border são linhas da borda, né? A pessoa está sempre no limite. Ou seja, no limite de quê, né? De instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e, pior, por ser o nome borderline, né? É a questão da impulsividade. Pacientes com transtorno de personalidade borderline não toleram estar sozinhos, fazem esforços frenéticos para evitar o abandono e geram crises, como tentativas suicidas, de tal forma que levam os outros a resgatá-los e cuidar deles. Então, é uma coisa importante para a gente se lembrar do transtorno de personalidade borderline, né? As comorbidades, elas são complexas, né? Os pacientes com frequência têm outros transtornos, né? Especialmente depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de humor, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade, bem como transtornos alimentares, né? E além transtorno de uso de fármacos. Então tem todas as questões do borderline aqui. A gente depois pode entrar em algum detalhe aí do transtorno de personalidade borderline, in English, né? Beleza, onde é que a gente estava? Aqui. Eu tenho a chamada
patologia da vontade e do impulso, né? A gente precisa entender que a nossa ação voluntária é um ato de vontade que é pautado por 4 fases de processo volitivo da nossa vontade. Eu tenho a intenção de realizar, eu tenho que deliberar a realização, eu tenho que decidir realizar e tenho que realizar, e tenho que executar. Então, quais são as fases, né? Intenção, deliberação, decisão e execução. A ação impulsiva é uma falha em resistir ao impulso, instinto ou tentação que é prejudicial à própria pessoa ou a outros. Então, o que é que nós temos aí da psicologia da vontade e do impulso, né? Então, algumas daquelas fases ali, elas podem ser travadas. Eu posso ir para o quê? Para esses transtornos do impulso. Eu não vou passar pelas 4 fases. Intenção, deliberação, decisão e execução. Eu posso pular logo para a execução sem pensar, sem decidir. Eu posso decidir sem executar. Até aquelas questões para o Código Penal propriamente dito, né? A vontade de executar. Você decide e não executa. E aí, é crime impossível? É um crime tentado? Então, são coisas que a gente deve pensar, exatamente por isso que devem ser realizadas as perícias, né? Então, os transtornos do impulso são transtornos explosivos intermitentes, tal como a cleptomania, né? Que é você roubar, furtar objetos de baixa valia para você. Tipo, a pessoa ganha, feito o Cintia aí, né? Que ganha 30 mil reais por mês, né? Ela está se formando em direito para querer ver se ganha um pouquinho a mais, né? Para chegar a 50. Então, ela chega lá na padaria Palmira, em Bodocó, né? Aí vai lá e pega um docinho e come lá. Ou seja, um docinho, sei lá, que custa 50 centavos, R$ 1. E ela não paga e faz aquilo. Óbvio, se você for atrás da literatura, tem artistas famosos aí que são cleptomaníacos, né? Esse é um exemplo, Cíntia, estou brincando. Beleza? Eu tenho o jogo patológico, a piromania, né, que é a mania por fogo, as parafilias que nós já falamos e a dependência química, né? São todos transtornos, considerados transtornos do impulso. Então vamos para as questões, né? O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais da Associação Americana de Psiquiatria é um guia de critérios adotado pericialmente para a verificação de doenças, né? Das doenças e dos transtornos mentais. O artigo 26 do Código Penal brasileiro é aquele que trata das questões voltadas para a imputabilidade e a responsabilidade penal dos agentes agressores. Levando-se em conta os conhecimentos da psiquiatria forense, deve-se entender o quê? Vamos lá. O transtorno de personalidade antissocial é o correspondente ao que se denomina serial killer? Não, né? O assassino em série, ele não necessariamente ele vai sofrer do transtorno da personalidade antissocial. Ele é até social, ele por isso é sociopata, né? Antes de se transformar no psicopata propriamente dito. O transtorno de personalidade histriônica corresponde ao chamado transtorno de dependência falso. O transtorno de personalidade histriônica é o transtorno de personalidade histriônica propriamente dito. Os portadores de transtorno de personalidade borderline apresentam instabilidade comportamental e né, verdadeiro, como a gente viu anteriormente, né? O cometimento de atos ilícitos é situação comum entre os portadores de transtorno bipolar do humor? Falso. Não é ato comum, não é. Conheço pessoas da minha família mesmo, né, que sofrem controlados hoje, né, de transtorno bipolar do humor e em nenhum momento nenhum nunca cometeu ato ilícito. Psicopatas são atualmente denominados de sociopatas por cometer homicídios e agressões físicas. Falso, atualmente denominado não. Eu tenho diferença entre os dois, são coisas diferentes. Lembra, né? Esse aqui comete homicídio, pode cometer agressão física. Esse aqui, não necessariamente. Então, resposta à letra C, não é Cíntia. Beleza de casa. Questão, mais uma. E aí? Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta que preenche tal lacuna, né? Afastar a possibilidade de imitação, nem falei, né? Nem erro. Acho que eu falei só de simulação
metasimulação e dissimulação. Então, pode ser um dos três, né? Beleza. Na perícia do acidentado, é essencial para realizar um exame minucioso e adequado, afastar a possibilidade de um desses. Na perícia do acidentado é essencial para realizar um exame minucioso e adequado, podendo ser realizado o estudo dos sinais da dor para verificar a realidade ou não desse fenômeno. Será que é afastar a possibilidade de simulação? O cabo se acidentou, é visível o acidente, né? Não precisa simular. A dissimulação aí também, né? A pessoa vai dizer que tá bom, eu tô bom, tô bom. Oxi, o cara tá acidentado, às vezes quer ganhar o que? O DPVAT, né? O que é que ele vai fazer? Ele pode aumentar aquele sofrimento dele, né? Para verificar a realidade ou não do que? Da dor. Então vamos, retroagir aqui, da dor. Então ele pode fazer o quê? A metasimulação. A metasimulação. A gente tem que afastar a possibilidade da metasimulação para poder responder o resto, beleza? Então, resposta aqui, letra D, de doido. Vamos mais para uma aqui. De acordo com os diagnósticos de transtornos mentais e de comportamento, é correto afirmar, né? A pedofilia só pode ser caracterizada quando o adulto se envolve, deixa eu abaixar aqui, né? Em atividades sexuais com crianças ou adolescentes por um período mínimo de 6 meses. Eu só preciso uma vez. Então, aqui é falso. Beleza. Embora com baixa incidência, alguns crimes são cometidos por pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, já que as alucinações auditivas e ideias delirantes persecutórias, sintomas de um dos tipos da doença, podem levar alguns destes indivíduos a praticar atos violentos. Vamos guardar aqui, que talvez seja a verdadeira, né? Os prejuízos nas capacidades cognitivas e de adaptação social são variáveis em indivíduo com retardo mental. Beleza. Embora nenhum deles consiga atingir um grau de adaptação social que lhes configure uma vida independente e falso, né? Diversos conseguem, né? Diversos conseguem esse grau de adaptação social. Então, aqui é falso. Letra D, né? O transtorno de personalidade antissocial caracteriza-se principalmente pelo desprezo a regras sociais, baixa tolerância à frustração, ausência de empatia, sendo diagnosticado, na maioria dos casos, no período da adolescência. Tudo isso é verdadeiro, mas diagnosticado no período da adolescência, às vezes é criança, às vezes é adolescente, às vezes é adulto, às vezes nunca é diagnosticado, então não é na maioria dos casos, o erro está aqui. Logo, a resposta é letra B, não é Bruna, beleza aí? Então tá tranquilo, vamos junto aqui. Acho que eu vou fazer mais algumas questõezinhas com vocês. Vou pegar a lista 2 e depois vou pegar a prova do ano passado, né? Vou fazer algumas questõezinhas aqui. Acho que eu vou gravar outra aula para fazer isso, mais algumas questões, beleza? Então eu vou gravar aí uma resoluçãozinha de questões. Acho que, deixa eu contar ali, né? 1, 2, 3, 4, 5. Faço umas 6 questõezinhas junto com vocês, beleza? Então, estamos juntos aí. Para quê? Para a gente não adentrar em outro conteúdo, né? Aqui da ciência da psicopatologia forense, né? Então, estamos juntos aí. A aula mesmo, né? Essa foi a nossa última aula. Estamos juntos nessa jornada. O que vocês precisarem, podem contar comigo. Meu telefone vocês têm, meu e-mail vocês têm. Beleza, né? Alguns têm até o endereço. Então, estamos juntos aí. 10º período de Direito acabando 2020.1. Quero ir para a aula da saudade, quando puder, pós Covid-19. Quero ir para a formatura. Quero ir para onde tiver festa. Eu sou da festa. Beleza? Tamo